Você já percebeu que, em algum momento da sua vida, você passou a pedir permissão até para existir? Não é só sobre decisões grandes, como mudar de emprego ou terminar um relacionamento. É sobre coisas pequenas, vestir o que você gosta, falar o que você pensa, escolher o que te faz bem, ir embora de lugares que te machucam. A maioria das pessoas não vive, elas pedem autorização para viver. E se eu te dissesse que a sua nova vida não começa quando tudo estiver perfeito, mas exatamente no momento em que você para de pedir permissão? Fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você se vê no mundo. Desde pequeno te ensinaram a ser educado, obediente, comportado. E isso no começo fazia sentido. Mas ninguém te avisou que um dia você ia confundir respeito com submissão, convivência com anulação e educação com medo de desagradar. Aos poucos, você foi se moldando para caber em expectativas alheias. Você foi ajustando seus sonhos, suas opiniões, sua personalidade, para não incomodar. E o mais cruel é que você começou a chamar isso de maturidade. Mas a verdade é que, em algum ponto do caminho, você deixou de ser você para se tornar uma versão suportável para os outros. Agora, te faço uma pergunta direta. Quantas decisões você deixou de tomar porque ficou esperando alguém aprovar? Aprovar sua escolha, aprovar seu caminho, aprovar seu jeito de ser. E enquanto você espera, o tempo passa. Enquanto você aguarda a opinião dos outros, a sua vida fica em pausa. E o que ninguém te diz é que a maioria das pessoas que você espera aprovação nem sabe o que fazer com a própria vida. Elas também estão perdidas, só que mais barulhentas. O problema de viver pedindo permissão é que você transfere o controle da sua vida para quem não carrega as consequências dela. Quem opina não vive a sua dor. Quem critica não sente o seu peso. Quem te julga não vai estar lá quando tudo desabar. Mas você mesmo assim continua esperando o aval, como se fosse um certificado de que você é digno de tentar. E deixa eu te contar algo que talvez ninguém nunca te disse com clareza. Ninguém vai te dar essa permissão. Porque quando você começa a brilhar, você incomoda. Quando você decide virar protagonista, você ameaça o conforto de quem se acostumou a te ver pequeno. A verdade é dura, mas é libertadora. Sua nova vida não começa quando todos concordarem com você. Ela começa no momento em que você não precisa mais que concordem. É quando você olha para dentro e entende que você é o responsável por você. É quando você para de viver em função da aprovação e começa a viver em função da sua verdade. E isso assusta, porque dá trabalho, traz responsabilidade, mas é aí que a vida de verdade começa. Talvez você esteja pensando, mas é fácil falar. Na prática é diferente. E eu te entendo. Romper com essa necessidade de aprovação não é instantâneo. É um processo. Um processo doloroso, inclusive. Porque no começo, quando você começa a se posicionar, as pessoas reagem. Algumas se afastam, outras te chamam de egoísta, outras dizem que você mudou. E você mudou mesmo. Você parou de ser conveniente. Você parou de ser encaixável. Você parou de ser manipulável. E é nesse ponto que muita gente recua. Não por falta de razão, mas por medo de perder. Medo de perder amigos, relacionamentos, aprovação, pertencimento. Só que ninguém te conta que, se você precisa se diminuir para pertencer, você já não pertence de verdade. Pertencer não é caber. Pertencer é ser aceito por inteiro, não por partes. Imagine viver uma vida onde você não pergunta mais: o que vão pensar? Mas sim, isso está alinhado com quem eu sou. Imagine tomar decisões sem sentir culpa por contrariar expectativas. Imagine ir embora de lugares onde você não é respeitado, mesmo que ninguém entenda. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio em construção. E quase ninguém te ensinou a construir isso. A gente foi treinado para buscar validação externa. Curtidas, elogios, aprovação, reconhecimento. Mas validação externa é como areia movediça. Quanto mais você depende, mais você afunda. Porque amanhã muda. Porque as pessoas mudam de humor, de interesse, de prioridade. E se a sua identidade depende disso, você vira refém do mundo. E viver como refém não é viver. É sobreviver. Sua nova vida começa no dia em que você entende que não precisa da permissão dos outros para mudar de caminho, mudar de ideia,
mudar de vida. Que você pode recomeçar quantas vezes for necessário. Que você não deve explicações para quem nunca esteve nos seus piores dias. Que você não é obrigado a continuar sendo quem você era só para não decepcionar quem nunca se importou em te entender. E aqui entra um ponto importante. Parar de pedir permissão não significa virar uma pessoa fria, arrogante ou sem consideração. Significa parar de negociar sua essência para manter a aprovação de quem não te respeita. Significa aprender a ouvir, mas não se curvar. Significa considerar opiniões, mas decidir com base na sua consciência. É maturidade emocional, não rebeldia vazia. Você vai perceber que as pessoas que realmente gostam de você vão se adaptar ao seu crescimento. Vão estranhar no começo, mas vão respeitar. Já as que só estavam perto pela versão conveniente que você oferecia, essas vão embora. E está tudo bem. Perdas nem sempre são derrotas. Às vezes são livramentos disfarçados. Agora, presta atenção nesse ponto. Toda vez que você pede permissão para ser quem você é, você ensina ao mundo que você não confia em si. E o mundo responde exatamente na mesma moeda. Mas quando você para, quando você se posiciona, quando você assume suas decisões, algo muda no ar. As pessoas sentem, mesmo que não digam nada, mesmo que finjam indiferença. O mundo respeita quem se respeita. Sua postura muda. Sua fala muda. Seu olhar muda. Você não entra mais pedindo licença para existir. Você entra consciente do seu espaço. E isso não é sobre gritar mais alto. É sobre não precisar gritar. É sobre firmeza silenciosa. É sobre saber quem você é, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui vem a parte mais importante. Você não deve sua vida a ninguém. Nem aos seus pais, nem aos seus amigos, nem à sociedade, nem às expectativas que jogaram em cima de você. Gratidão é diferente de prisão. Amor é diferente de controle. E você pode honrar quem te ajudou sem se anular no processo. Quantas vezes você engoliu sonhos inteiros para não decepcionar? Quantas vezes você hesitou em sair de um lugar porque as pessoas iam julgar? Quantas decisões você adiou esperando o aval de alguém que nunca construiu nada? Esse tempo que você perdeu não volta. Mas a decisão de não perder mais, essa é sua agora. A sua nova vida começa no instante em que você escolhe parar de viver em modo de espera. Porque é isso que pedir permissão faz. Te coloca em espera. Espera pela aprovação. Espera pelo momento certo. Espera por alguém te validar. E enquanto isso, sua vida passa. E ninguém vai te devolver esse tempo. A virada acontece quando você entende que coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. É decidir mesmo tremendo. É seguir mesmo com dúvidas. E se errar, aprender. Porque quem corre atrás da própria verdade, erra tentando viver. Mas quem vive pedindo permissão, erra por não tentar. E talvez você esteja num momento em que sente isso tudo dentro, mas ainda não conseguiu se libertar totalmente. E tudo bem. Esse processo não é instantâneo, mas ele começa com uma decisão. A decisão de parar de se diminuir para caber. A decisão de parar de pedir licença para ser quem você é. A decisão de assumir o controle do próprio caminho. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque alguma coisa em você já cansou da mesma vida. Já cansou de se explicar. Já cansou de se moldar. Já cansou de se calar. E talvez você ainda não saiba o próximo passo, mas você sabe que não quer mais dar os mesmos. E isso já é o começo. Agora me diz uma coisa. Em qual área da sua vida você sente que mais pede permissão? Nos relacionamentos? Na família? No trabalho? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero te ler de verdade. Sua história pode ajudar outras pessoas que também estão presas nesse ciclo silencioso. E se esse vídeo fez sentido para você em algum nível, deixa o like agora, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais gente que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não vou te dar frases vazias. Eu vou te dar verdades que libertam. Verdades que doem, mas curam. Verdades que incomodam, mas despertam. Lembra, sua nova vida não começa quando os outros aprovarem. Ela começa no momento em que você decide parar de pedir permissão. E essa decisão é só sua.